noite! Chegou nossa jornada da superação, primeiro dia. Eu já vou anunciando aqui a alegria que é para mim estar aqui nessa noite, porque eu sou uma mulher que superei a minha dor. Todas as mulheres e homens também são bem-vindos, porque a gente querer ser feliz é direito de todos e todas. Então, que todos vocês sejam bem-vindos à nossa live dessa noite, nosso primeiro dia da jornada da superação. O nosso tema de hoje é: eu nunca pensei que iria acabar. É difícil, não é nada fácil a gente se deparar com essa realidade, e é sobre isso que eu vou falar com vocês. Tenho alguns avisos para falar. Nosso esquenta fervendo para superar de segunda a quinta. Para quem é do grupo VIP exclusivo das Mulheres Dente de Leão, o link está lá na minha bio para você poder vir fazer parte. Depois eu disponibilizo o link direto lá, para quem não consegue acompanhar ao vivo. Mas como eu falei, as surpresas chegam primeiro lá. Então, para quem quiser ganhar a surpresa primeiro, tem que fazer parte do grupo das Mulheres Dente de Leão. O link está lá na minha bio. Às vezes a pessoa fala: Elô, mas onde que é? Lá em cima, quando você entra lá no meu perfil, tem a minha fotinho, o nome, e aí tem um link de uma cor diferente. Eu não lembro agora se é rosa ou vermelho que tá. Clica lá. Quando você abrir, aí vai abrir uma caixinha com alguns links das minhas redes sociais. Seleciona o primeiro, grupo do WhatsApp das Mulheres Dente de Leão. Vem fazer parte, porque é lá que tudo chega primeiro, tá bom, gente? Então, fora isso, eu vou adiantar a surpresa, porque eu não me contenho. Quinta-feira, eu vou anunciar para vocês o primeiro programa de aprofundamento das Mulheres Dente de Leão Superação. Gente, vocês não têm noção do que nós vamos experimentar. Eli, bem-vinda, Nice, Gil. Vai ser fenomenal. Assim, como diz a minha amiga Fê, bombástico. Mas só vai ter acesso quem acompanhar quinta-feira ao vivo e estiver lá no grupo das Mulheres Dente de Leão. Então vamos, vem comigo. Ó, a Fê já falou que quer. Uhul! Ótimo, Fê. Então, vamos começar o nosso tema de hoje, porque eu tenho muita coisa para passar para vocês. No finalzinho, vou falar para vocês um caminho que eu encontrei quando eu me deparei diante dessa realidade que eu nunca pensei que iria acabar, mas acabou. E depois que eu mostrar, eu também vou deixar uma dica, um exercício para quem ficar até o final para saber, tá bom? E aí vocês também podem aqui conversando comigo, falando se tá claro, vocês estão entendendo, pode ir comentando, tá? Então vamos embora, fique até o final, para você também ter acesso à dica que eu vou dar de exercício. É uma possibilidade e a gente vai encontrar várias, tá? Então vamos lá, gente. Por que que é tão difícil para a mulher em especial lidar com o fim de um relacionamento? Porque se a gente pensar bem, isso mesmo, Gil, hashtag superação. Eu vou voltar um pouco na história, porque não dá para a gente olhar o nosso sofrimento isoladamente. Eu não sou a única mulher que fui escolhida para viver isso. Essa dor, ela pode ser minha e sua, se a gente entender o contexto que ela foi produzida também socialmente, culturalmente, e como que isso afetou lá no nosso modo individual. Então vamos lá. Eu tô aqui de olho na minha colinha. Boa noite, Rita, bem-vinda. Porque eu não quero perder nenhuma informação para passar para vocês, tá? Então vamos lá, a primeira delas. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é uma informação bem chocante. O homem, ele foi desenvolvido, ele foi estudado
a partir do seu desenvolvimento, para ser a pessoa autônoma, diferente, para que ele pudesse construir um caminho para ele, enfim. A mulher, gente, ela teve... Oi, oi, Ingrid! Vamos! Muito bem-vindas, gente, tô adorando. A energia de vocês chegando vai me animando mais ainda. Mas agora eu vou focar, tá? Porque eu me empolgo, né? Vamos lá, então. O que que acontece, gente? O homem teve esse processo de formação, ele foi autorizado a se desenvolver assim na vida. Na live da quarta-feira, eu vou falar mais sobre essa questão do homem, porque é algo que as pessoas perguntam muito. Mas, Elô, por que que o homem não sente? Por que para ele tudo é tão fácil quando a gente tem uma separação, né? Como que eles simplesmente abandonam os filhos e não estão nem aí? Eles não querem saber se a gente tem dinheiro, onde a gente vai ficar, como é que a gente vai dar conta de cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar de toda a rotina. Então, na quarta-feira, a gente vai falar especificamente sobre isso. Então, eu não vou me deter muito nessa questão do homem hoje. Eu quero focar na mulher. Então, o homem teve essa linha de desenvolvimento e a mulher, gente, o desenvolvimento dela foi atrelado a partir daquilo que o homem precisaria. Então, é como se a gente dissesse assim que a mulher ela foi programada, entre aspas, né, para ter o projeto de vida dela para atender a necessidade do homem. E aí, o que que acontece? Dentro dessa perspectiva, se ela vai para este caminho, quando ela se casa, ela tem que atender o desejo do homem inicialmente. A motivação dela vai para isso. E depois do homem, dos filhos, depois dos filhos, dos idosos, porque os pais dela e dele ficaram mais velhos, então isso também é passado para ela. Tenho certeza que vocês que estão aqui, que tiveram já, os seus pais já estão um pouquinho mais velhos, vocês devem ter acompanhado eles também, assessorando ou cuidando dos pais deles em algum momento da vida. Se vocês não acompanharam, em vida, eles devem ter memória para contar isso para vocês. Então, a mulher assumiu esse lugar. E aí, para ela, o que que aconteceu? O significado de ser feliz era estar casada para dar continuidade desse projeto de vida que foi destinado a ela, essa missão que foi dada a ela. E aí, quando que ela passava a ser alguém? Quando ela assumia o sobrenome, por exemplo. Boa noite, P. Bem-vindo, meu amor. Então, é a senhora, eu vou pegar aqui o meu Salles, a senhora Silva, a senhora Santos, a senhora Pereira. Veja que ela não é a senhora, sei lá, vamos supor que o nome dela é Oliveira. Ela deixa de ser a Oliveira para ser a senhora desse homem, né? E aí, quando ela assume essa condição, essa identidade, ela vai ficar com aquelas obrigações dela já determinadas, que é alinhar o que essa família vai precisar dela e não necessariamente os projetos de vida que ela pode um dia ter sonhado. E isso é tão potente que eu, por exemplo, quando eu me casei, eu queria constituir a minha família, porque eu achei que eu ia ser dona da minha casa, eu ia ser livre, eu ia poder sair, passear, viajar com a família. Olha como que isso vem de lá de trás, essa construção. Eu tinha outro cheiro, mãinha, te amo. Eu tinha sonhos, porque eu tive a oportunidade de estudar e a gente sabe que estudar amplia a nossa visão de mundo. E eu falei, nossa, eu tenho muita coisa para construir, para viver, mas o meu desejo maior era ser casada. Esse era o meu sonho. E o que que acontece, gente? À medida que a mulher ela foi sendo colocada
para desempenhar este papel na vida dela, essa função mais precisamente, foram tendo pesquisas e mostrando assim, que as mulheres que vivem ou já vivenciaram um casamento mais tradicional, nesse formato que eu estou dizendo para vocês, porque ainda bem que as coisas mudaram, né, elas têm a tendência a serem mais sintomáticas, a adoecerem mais, tanto na questão depressiva, estou olhando aqui minha colinha, quanto também serem mais predispostas ao estresse. Porque como elas precisam assumir o cuidado de todos e a necessidade de todos que essa família constitui, ela tem que dispor de um nível maior para que as relações fiquem boas, para que não tenha conflito. Então, por exemplo, o envolvimento emocional dela vai ser maior se tiver uma briga entre o pai e o filho. Ela vai lá para tentar mediar e ajustar. Se tiver um problema, por exemplo, na escola, ela vai precisar ir lá para ajustar. Se o marido está reclamando que a comida não ficou boa, ela vai lá para ajustar. Então, o envolvimento emocional dela sempre vai ser muito maior. E isso vai colocá-la nessa condição de ser uma pessoa mais sintomática e com mais insatisfação conjugal. Olha que peso. Demais, né? E aí, fora ainda isso, esses exemplos que eu trouxe, que são alguns que são próprios, por exemplo, do ciclo de vida familiar, que era só o casal, nasceram os filhos, depois os filhos pequenos, os filhos que chegam na adolescência, a saída dos filhos, a chegada da velhice, tudo isso faz parte do ciclo de vida familiar. E aí o que acontece? Pensa só nesse histórico que eu trouxe para vocês da mulher, ela tentando dar conta de garantir que as pessoas estejam bem nessa situação. Vem os eventos que a gente não tem como controlar. Então, por exemplo, uma morte, um conflito, uma separação, uma filha que engravida, o filho que começa a usar drogas, mais esses outros eventos. Olha quanta coisa que a mulher vai pegar para ela para dar conta de manter essa família bem. E ficar nesse lugar faz cada vez mais, bem-vinda, Cris, a mulher parar de se ver, de se perceber. Vocês acham que dá tempo, dentro de tudo isso, a mulher olhar para ela, gente? É difícil, né? Então, imagina o tamanho da dor que vai ficando lá dentro dela, mas ela acordando todos os dias e achando que ela só pode funcionar se for desse jeito. Olha que coisa cruel, né? E esse lugar de ser cuidadora, ele é tão forte que numa pesquisa feita mais ou menos nos anos 80, 85, eles disseram que esse papel da mulher de cuidadora era como se fosse assim, porque a mulher é tão fracassada e tão frágil que ela tem que ficar nesse lugar. Olha que desmerecimento, que desqualificação do lugar da mulher. Então, isso só vai potencializando cada vez mais a certeza dela de que é ali que ela tem que ficar. Olha que forte, né? E aí, dentro de tudo isso que eu estou trazendo para vocês, a única coisa que a mulher começa a repetir para ela é que isso vale a pena se ela conseguir se manter casada. Não é justo, né? Eu tenho certeza que nem para mim e nem para vocês que estão aqui isso seja justo. Teve uma pessoa que eu atendi que ela falou claramente que ela gostaria muito de se divorciar, só que a família dela não entendia que havia motivo para tanto. Gente, só disso que eu falei aqui há 2 minutos atrás,
Se uma pessoa está em tamanho sofrimento, isso não é motivo, o que que é? Ela apanhar? Ainda assim a família pode falar que isso não é motivo. Então, olha quanto que essa mulher pode colocar nas costas dela, carregar isso com ela e ficar paralisada aí, nessa forma de vida. E aí, de repente, num belo dia, ela pode ser surpreendida com a... Bem-vindo, Rinaldo, boa noite. Ela pode ser surpreendida com a notícia de que ela vai ser separada. E falar em voz alta que você é separado ou divorciada não é nada fácil. Porque a primeira coisa que vai vir é o que eu fiz para isto acontecer. Porque se eu tinha tudo isso para fazer e ainda assim não deu certo, então eu fiz. Fui eu que não fiz funcionar. Ela vai pegar tudo para ela. Olha só, quanto pesado que é. A Bruna está falando aqui, o que você me fala sobre a frase a tola destrói, a sábia constrói? Então, Bu, isso tudo é bem relativo, porque a gente vai pensar assim, o que a gente está chamando de sábia? O que a gente está chamando de destruidora? Né? Porque numa situação dessa, a mulher pode, por exemplo, ter feito tudo, exatamente tudo, 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 tudo. E aí alguém pode dizer para ela que ela não fez o suficiente, então ela pode ser colocada como uma destruidora. Ou se ela decide que ela não quer mais passar por isso, porque ela não consegue se sentir feliz, se sentir amada, as pessoas podem também não achá-la sábia por querer sair dessa situação. Então, olha como a gente precisa olhar o contexto para ver, assim, cada uma de nós, mulheres, homens também que passaram por essa situação, como que essa dor ela pode vir cheia de julgamentos e de olhares, né? Porque essa é uma frase que as pessoas podem vir falar para a gente se a gente decidir sair. Só que ninguém sabe tudo que a gente investiu. E aí, em meio a tudo isso, o casamento acaba. Então, se a minha autoestima era alimentada justamente por eu achar que eu estava fazendo aquilo que foi planejado para que eu atendesse lá desde os tempos primórdios, perfeito, Cris. A sábia pode construir uma nova pessoa, construir um novo horizonte. É disso que a gente está falando aqui e é isso que nós vamos aprofundar no nosso programa Mulheres, Dente de Leão Superação, que eu só vou poder falar quinta, porque vai ser fantástico. Perfeito, Cris. Então, gente, olha só, em meio a tudo isso, se a autoestima da mulher estava elevada porque ela achou que ela estava lá, ó, só ticando, feito, feito, feito. Se o casamento acaba, a autoestima é a primeira a correr, a dar no pé. Por quê? Porque aquilo que fazia estar lá em cima, não, para ela parece que não é real. Então vai para o chão. O sentimento de fracasso se estabelece. A identidade dela, se a identidade que a mulher tinha era estar nesse lugar, ela vai perder totalmente o senso do eu, que foi organizado para manter o bom funcionamento das relações. Agora ela não tem mais essa função porque disseram para ela que acabou, que não tem mais isso. Ela não tem mais identidade, ela vai ficar perdida. E por isso é tão difícil acreditar que acabou. Porque como que você vai dar conta de tudo e alguém vai dizer para você que não dá mais? Como que ela vai responder a isso? Né? Há uma grande fantasia que para ela poder existir, ela tem que ter o marido. Eu vou chamar aqui de o marido, mas aí pode ser a esposa, dentro daquilo que se enquadrar dentro da sua forma de se relacionar amorosamente, tá?
ela pode achar que não há mais vida, que não há existência se não for dessa forma, porque ela não sabe mais como se posicionar, o que fazer. É por isso que eu sei o que você sente quando você fala comigo, que parece que você está num poço. É lá um fundo, é lá um vazio. Eu sei isso porque eu senti isso e é realmente essa sensação. Parece que a gente não tem função. É como se você fosse acordar para não saber o que fazer. Você vai acordar e vai fazer o quê? Então, eu sei isso que você sente, porque eu também senti. É essa sensação pura, é o vazio e a solidão que nos dominam. Só que aí tem uma primeira boa notícia que eu vou anunciar. Essa ainda não é a que eu falei no começo da live, que quem ficar até o final vai saber qual é uma possibilidade para mudar isso. Só no final, tá? Eu vou dar uma primeira aqui, um pedacinho. Lembra que eu falei no começo que a mulher, ela dispensou um envolvimento emocional para cuidar de tudo? É isso mesmo, né, Eli? A Eli tá falando aqui, verdade, Elo. É isso mesmo, Eli. Ó, só de lembrar e de pensar, eu até me arrepio de quanto isso é pesado e doloroso, essa sensação horrível, né? Mas eu vou dar uma gotinha para a gente saber como que a gente vai usar isso a nosso favor, Eli. Anota aí. É importante, gente. Quando a gente anota, a gente tem o recurso de não ser enganado pela nossa memória e depois, quando o vazio vier, a gente ir lá e olhar e falar, não, peraí que eu tenho um recurso para usar a meu favor. A mulher teve a vida dela investida para cuidar dos outros. Isso significa que ela tem uma força que ela não sabe. Parece que tudo perde o sentido, Eli. E aí que vem essa gotinha que eu vou trazer agora para vocês. Se essa mulher teve força para dar conta de tudo isso que eu falei para vocês, para o marido, o filho, a família, o cachorro, o gato, a escola, os amigos, ela não lembra nessa hora que ela está aqui, sem sentido, que é o que a Eli está falando, que ela pode usar essa força para ela. Que agora é a melhor hora para essa força que ela deu para todo mundo, ela trazer para ela. Porque ela fica tão fixa com a autoestima lá embaixo, no pensamento negativo, no sentimento negativo. Desculpa, gente, nem existe sentimento negativo. A gente precisa de todas as emoções, porque elas nos ajudam. Negativa que é modo de dizer, tá? Amanhã eu vou falar sobre fracasso e culpa e a gente fala um pouquinho mais detalhado. Só retomando. Então, ela fica tão presa nisso que ela não consegue lembrar que a força para sair desse lugar está nela mesma. Que ela já tem, ela só não sabe que ela pode usar para ela, porque ela só ficou usando para os outros. E isso é muito legal. É uma gotinha já para te dar uma direção, mas ainda não é a dica principal, tá bom? Deixa eu só voltar aqui na minha colinha para eu não me perder. Então vamos lá. Agora aqui, seguindo para chegar lá na nossa dica. Ai, que bom que faz sentido para vocês, né? Resgatar essa força, olhar para si algo distante, não percebe-se. Então a gente vai aprender a se ver e a se perceber. Guarda isso. Para quem entrar depois no programa, quando eu liberar as inscrições lá na quinta, vocês vão conseguir acessar essa força. Porque nós vamos ter passos para isso, gente. É muito legal. Então vamos lá. Não é fácil, eu sei, já falei isso para vocês, porque eu senti na pele. Então, a primeira coisa,
Você acessando essa força, você vai trazer para você o seguinte pensamento: eu fiz o meu melhor naquele momento, do jeito que eu pude. Se você pudesse voltar atrás, você ia fazer exatamente igual, porque você usou tudo que você tinha de melhor para investir nessa relação. Exatamente tudo. Se você foi atrás de se conhecer, de fazer terapia, de tentar terapia de casal, de falar com algum líder religioso, de procurar algum amigo, ou mesmo ali dentro da sua casa, você, eu vou mudar um pouco esse ambiente, ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, só manda um joinha aí para mim, quem lembra tudo que já fez para melhorar a relação ou do casal ou da família. Não é possível que vocês não consigam lembrar uma coisa que vocês fizeram. Manda um joinha para mim só para confirmar que eu não estou aqui falando coisas além, que não são reais. Eu tenho certeza. Ó, a Paty mandou o joinha. Tenho certeza que você fez, Paty. Porque nós fazemos isso o tempo todo. A Fabi também, a Cris. Ó, até me arrepio de ver o joinha de vocês, porque eu vou lembrando do quanto eu fiz e eu sei que é real que eu fiz. Então essa força, ela precisa me lembrar disso, que eu fiz, eu sei que eu fiz. Isso é importante para eu te dizer agora, Ni, Gil, perfeito. A Eli, perfeito, meninas. Então agora eu vou falar para você a coisa mais importante que você vai precisar guardar aqui e aqui para toda a nossa jornada da superação. Dói, mas é preciso que você aceite que acabou. Você precisa conseguir aceitar que essa é a realidade. Que é isso que faz parte agora desse momento, ou que você está vivendo, ou que você viveu. Porque a gente bem sabe que muitas mulheres, depois de muitos anos, ainda não aceitam que isso aconteceu. E daqui a pouco eu vou falar qual é a possibilidade para vocês entenderem como que a gente faz para aceitar sofrendo, porque não dá para a gente não sofrer. A gente tinha uma história, a gente tinha uma vida. Existia amor. Existia dedicação, existia desejo. A gente não estava ali brincando, brincando de casinha, né? A gente brincou de casinha quando era criança. Então dói mesmo, gente. Vai doer, só que a gente consegue usar essa dor para construir os nossos passos para um novo caminho. Só que se a gente ficar negando que isso aconteceu, se a gente falar que não acredita que acabou, que a gente não aceita, nós vamos ficar paradas no passado, pegando toda aquela força que eu disse que a gente tem e transformando numa avalanche contra nós mesmos, porque vai estar dentro da gente. A gente pode cuspir no outro, xingar, brigar, fazer barraco, rasgar foto, a gente pode fazer tudo isso. A Gil tá falando aqui, aí, isso, ó, tá vendo como é real? Então a gente vai poder fazer tudo isso, só que se a gente não aceitar que acabou, nada disso vai mudar, vai ficar em nós. Vai ficar aqui. Vai bater na outra pessoa? Vai. Principalmente nos filhos. Imagina só o seu filho tendo a experiência de ver você usando toda a força que você teve durante 20, 30 anos de casada para cuidar e de repente essa força se transforma só em mágoa,
só em ressentimento e ele tendo que ter essa experiência com você. Olha a confusão que vai se estabelecer. Olha a dor que ele vai viver junto com você. Ele vai sofrer, mas não precisa ser desse jeito. E nem você. Isso é importante. Então, para a gente conseguir absorver tudo que eu vou oferecer para vocês ao longo dessa jornada, essa é a primeira realidade que a gente vai ter que aceitar. Se acabou, acabou. Ponto. E aí, gente, não vai adiantar a gente investir o nosso tempo, toda a nossa energia, tentando entender os motivos, os porquês do outro. Porque talvez nunca a gente tenha uma resposta. Porque às vezes a pessoa nem sabe por quê. Ela pode ter várias hipóteses, mas às vezes nenhuma faz sentido, nenhuma é real. Às vezes de tão confusa que ela tá. Então, investir todo o nosso tempo, a nossa energia nisso, volto a dizer, vai deixar a gente remoendo essa dor em nós. Então, tentar entender esse porquê, essa resposta do outro não resolve a sua vida. Não resolveu a minha durante um bom tempo. Eu lembro quando eu contei para minha família que eu ia me separar, a primeira coisa que eles perguntaram foi por quê? E elas estão aqui para provar que eu não estou mentindo. Eu falei que eu não sabia. Eu não sabia dizer por quê. Hoje eu sei e eu vou contar para vocês. Mas eu não sabia. De tão estranho e difícil que era acreditar que aquilo estava acontecendo. Então, nós vamos olhar para o real, entrar em contato com o fim, e se a gente tiver que chorar, a gente vai chorar tudo o que quiser, porque a gente tem direito. A gente vai expressar a nossa dor, que não tem palavra para definir, pela lágrima. Vai sair, vamos tirar de dentro de nós. Esse é um caminho. Mas agora, deixa eu ver se eu já posso falar. Daqui a pouco eu vou falar. Antes disso, só quero pedir um favor para vocês. Quem está aqui ao vivo comigo, amanhã convide tantas outras mulheres que mesmo que elas não sejam separadas, divorciadas, mas que você sabe que está passando por dificuldades no relacionamento, para vir participar da jornada. Porque, de repente, ela pode ter alguns insights, ela pode ter, assim, algumas sacadas para já ir ajustando, melhorando, renovando, ou até mesmo se separando e sair do sofrimento, né? A Eli está falando aqui, eu forcei tanto minhas energias para aceitar a separação que emagreci muito. Foi muito difícil, com muito choro. Eli, eu estou junto com você, porque eu tenho uma foto, depois eu vou até compartilhar com vocês, que eu tô assim, ó. Eu simplesmente emagreci que eu nem vi. De tão forte que é a gente tentar entrar em contato com isso e não conseguir, assim. E cada uma de nós tem um tempo, gente, e isso tem que ser respeitado. Mas o que eu nunca vou deixar de dizer é que, assim, isso tem que ser respeitado, no seu tempo, mas não precisa ser num sofrimento confuso, com a sensação de que você tá louca, que você tá sozinha e perdida. Não tem que ser assim, tá bom? A Cris também, ó. Olha como pega, né? A gente é um só, né? É o emocional, é o físico, o espiritual, fica tudo prejudicado. Mas não precisa ser assim, né? Vocês que sentiram isso já, assim como eu, né, meninas? Nos separamos no mesmo período, lembra? Eli, eu não sei se eu lembro, mas você tá falando, eu acredito em você. Ah, é verdade, Eli, a gente até se encontrou no shopping. Olha só, gente, tá vendo? Como é difícil, é verdade. Obrigada por me lembrar, Eli, a gente foi até almoçar, né?
E é bom isso, gente. Ter essa rede de apoio é super necessário, a gente se fortalece, né? Mas vamos lá, então. Espera aí só um pouquinho. Então, vamos agora para a possibilidade que a gente pode ter, que foi o que eu consegui fazer por mim. Eu falei no início dessa live que eu tinha muitos sonhos, muitos mesmo, mas o meu principal era ser casada, porque hoje eu sei por que doeu em mim quando eu me separei, que eu não sabia responder para minha família. Agora eu já sei e eu vou falar para vocês. E eu vou explicar dentro do contexto do luto. Quando alguém morre, a gente pode falar assim, o pai de fulano morreu, mas ele tinha 97 anos, né? Viveu bastante, então é como se a gente quisesse minimizar que dói, né? Só que a gente não sabe qual a representação que essa pessoa tinha na vida de quem a perdeu. Às vezes era a pessoa que sustentava, que organizava aquela família, né? A gente sempre tem algumas experiências das pessoas falarem assim, a minha mãe que fazia a gente ficar junto. Depois que ela morreu, a família nunca mais se juntou. Olha a representação que essa mãe tinha para essa família. Olha que forte. Então, para esta família, quando a mãe morreu, morreu para eles esse encontro, essa unidade, essa permanência. Quando eu me separei, e hoje eu sei o que morreu quando eu me separei, qual a representação que esse casamento tinha para mim, era a sensação de pertencimento, de ser especial, porque eu queria ser casada. Eu lembro que amigas adolescentes e jovens adultas que casavam, eu falava, todo mundo casa, menos eu. Todo mundo casa, menos eu. De tanto que eu queria casar. Porque eu tinha a ideia que eu seria pertencente. Eu seria a senhora tal, que eu disse no começo. Eu seria especial porque eu teria aquele homem para poder dizer, então, que pessoa eu seria. Só que eu não sabia disso. Eu sei hoje. E quem participar do programa vai também saber. Então, quando eu achei essa resposta, o que morreu com esse relacionamento, qual a representação que ele tinha para mim, eu consegui pegar minha força para não mais me torturar atrás de respostas de por que ele fez isso, por que ele teve tal atitude, por que ele não me amou como eu acho que eu merecia. Não, deixa isso para ele, não é meu, é dele. O que era meu era entender esta pergunta. O que morreu nesse dia com essa relação, para mim? Aí eu consegui direcionar. Eu vou ler aqui o que a Gil escreveu, porque eu só passei o olho e achei bem bonito. Esse encontro é incrível porque temos a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre nós mesmas, nossas emoções, vencer o luto. E até para as que estão em um relacionamento, poder viver com mais qualidade. Perfeito, Gil. É isso mesmo. Esse pedacinho que ela fala de vencer o luto é justamente isso que eu fiz para mim quando eu achei essa resposta. E aí eu vou falar hoje uma possibilidade que eu encontrei para mim. Eu peguei essa força, essa dor de tentar ser pertencente e especial e parei de procurar fora de mim. Eu não fui procurar uma tampa para minha panela, uma metade para minha laranja.
fui olhar aqui. Eu fui olhar dentro de mim. Estava aqui comigo. Desculpa. Vamos lá, seguindo. Então, gente, mulheres dente de leão, pega a sua força para você achar essa resposta e você vai soprar o seu caminho. É isso. Essa é a primeira possibilidade que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, nessa live da nossa jornada da superação. Deu para entender isso que eu falei? Fez sentido para vocês? Manda aí um joinha para mim só para ver, porque como eu me emocionei, eu perdi aqui um pouco. Vou esperar aqui subir o joinha para ver se fez sentido, tá bom? E vou tomar uma aguinha também, dar uma respirada. Totalmente? Legal, Gil. Deixa eu ver se para todo mundo. Legal, Cris fez a devolutiva aqui também. Mais alguém? Eita, fez só para vocês duas, será? Ah, legal. A Cris, a Fê também tá dando retorno. Nice. Repete, Elô, minha internet caiu. Ô, Socorro, tá aparecendo aquele momento do cinema que a gente quer saber o que acontece e desliga tudo, né? Eu vou repetir, Socorro. O que eu tava... fez muito, P? Legal. Socorro, eu não sei até que parte você ouviu, então eu vou voltar um pouquinho, tá? O que eu tava falando aqui era que assim... Quando... Legal, Rinaldo. A Rita. Legal, Rita. Obrigada, gente. O Rô também. Estou refletindo sobre tudo isso ainda. É muita coisa, né, Rita? Eu até sugiro que depois vocês possam ouvir, assistir a live de novo, para processar, porque é bastante coisas, né? Então, eu só vou repetir aqui para Socorro. Deixa eu ver aqui o nosso tempo, porque senão o Insta tira a gente do ar, aí vai cair de vez, né? Para eu poder dar aqui a dica para vocês de exercício, tá bom? E isso é para todas, casada, separada e divorciada, a gente sempre precisa se ver, tá? Então, o que eu disse é que, assim, o que para mim tinha morrido era o meu... A Gil falando que assiste de novo, isso mesmo, Gil. O que eu falei que morreu para mim era o meu desejo de pertencimento e de ser especial. Porque como eu cresci querendo me casar, parecia que só assim eu era pertencente a alguma coisa, a alguém. Eu era especial no mundo, vou falar assim. E aí... se eu mergulhasse nessa dor, eu ia ficar concentrando o meu olhar no outro, no ex. Eu ia ficar olhando para ele, tentando achar o porquê dele não me querer. Só que isso é migalha, gente. Porque não tem a ver com ele, isso é meu. Esse desejo de pertencer e de ser especial era meu. Então, como que eu usei isso depois de muito tempo? Não foi assim, da noite para o dia. É por isso que eu estou falando para vocês que a gente sofre, só que a gente pode sofrer de um jeito diferente quando a gente entende e sabe um pouco do que está acontecendo. Por isso o aprofundamento é necessário. É preciso para a gente entrar nisso e achar a nossa resposta, porque toda aquela força que a gente investiu ser cuidadora, por exemplo, a gente vai usar para nós, e foi o que eu fiz, porque eu fui achar o meu lugar, agora, Socorro, repetindo, de pertencimento e de ser especial em mim. Não estava fora, estava em mim, só que eu não sabia disso. Eu não enxergava isso em mim, porque lembra que eu falei
que quando acabou, a autoestima foi pro chão. Acabou, foi lá, eu fiquei lá. Então, olha como é potente quando a gente consegue ser tomado pela mão para olhar isso. E aí, com o acompanhamento que eu fui atrás para fazer, terapêutico, foi muito importante para eu entender que estava aqui. E não é fácil, porque aí tá, então o que que eu faço? A gente vai aprofundar para saber. Quinta-feira, não esquece, hein? Então agora eu vou falar para vocês qual que é o exercício que eu vou sugerir para você fazer. E eu vou, inclusive, reforçar. Na jornada da superação, todas as lives traga caneta e papel para você escrever. Porque como a Rita falou aqui, a Gil falou, é muita coisa para a gente processar, né? Então, é bom a gente anotar algumas coisas para isso ir fazendo sentido dentro de nós, porque a gente muda o pensamento, a gente reflete. A gente não fica mais vivendo no automático. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Então, pega aí seu papel, sua caneta e anota qual é o exercício que você vai fazer. Deixa eu olhar aqui minha colinha para não falar de um jeito errado para vocês, tá? Olha lá. Você vai tentar escrever, só que você vai fazer primeiro o seguinte. Depois da nossa live, se você desejar, se você tiver vontade de chorar, você chora. Com tudo isso que pode ter vindo aí à tona. Então chora, chora mesmo, gente. Não economize choro. Pode chorar, é bom. Alivia a alma, né? A gente chora de alegria, às vezes rindo, chora. Imagina se está doendo, quanto é bom chorar. Depois que se você desejou chorar, você vai tomar um banho bem relaxante. Não sei aí se você prefere colocar uma música, uma oração, uma meditação ou até o próprio silêncio. Vai respirar fundo. Eu vou fazer aqui com vocês. Vocês vão respirar fundo 3 vezes. Vou fazer aqui, tá? Para demonstrar, ó. E solta. Quando eu respirei, eu contei aqui 1, 2, 3, 4. Segurei o ar e soltei. Porque o oxigênio, ele ajuda a gente a organizar o pensamento. Se a gente, pode ver quando você está ansioso, a gente fica com a respiração presa aqui, né? A gente fica... E aí a gente não pensa, a gente só fica com um monte de pensamento acelerado. Então, respire fundo 3 vezes, neste lugar que você escolher, pegue seu caderno, sua caneta e escreva para você. Qual a representação que este casamento teve para mim? Se você nunca se fez essa pergunta, faça hoje. Encontre essa resposta. E depois disso, escreve. Vai escrevendo tudo o que vier. Se você achar que ainda não é isso, volta, lê, reflete e vai lá, para você achar essa resposta. Depois que você achar, você vai pensar como que você vai usar isso para transformar em vida? Porque o que uma pessoa enlutada, que perde alguém que morreu, precisa fazer para ela continuar a viver, é pegar essa dor e transformar em vida. Essa dor da morte em vida. Porque assim, gente, a negação dessa dor pode fazer a gente querer substituir a pessoa. Vamos supor que eu não tivesse achado essa minha resposta, que estava em mim, e eu continuasse pensando que eu só seria pertencente especial se eu tivesse um homem, o outro lá para dar conta desse meu desejo. O que ia acontecer? Eu ia ficar negando que acabou e eu ia entrar em um monte de outros relacionamentos, um atrás do outro, tentando achar alguém que viesse dar conta disso. Só que a história que eu tive naquele relacionamento foi naquele relacionamento. Essa pessoa não pode ser substituída.
quando uma mãe perde um filho, ela não tem como substituir o filho. E por isso, quando essa pessoa está, inclusive, em terapia, uma das coisas que a gente mais orienta é que ela não tente ter um filho em seguida, porque esse filho que vier vai carregar o peso e o desejo que estava todo projetado naquele que se foi. E aí essa criança que nasce, ela não vai ter direito a uma história, a uma identidade. Ela vai carregar daquele filho que ficou lá atrás. Quando uma mãe ou um pai morre, não tem como a gente procurar um no mercado para substituir. Então, se a relação acaba, não adianta eu entrar em um monte de relacionamentos para tentar cobrir a minha dor, porque não vai cobrir, não adianta. Se eu voltar um dia com essa pessoa, não vai ser mais a mesma história, inclusive, porque aquele relacionamento acabou. A gente pode construir uma outra história agora, diferente. Olha como é forte, como é necessário você se fazer essa pergunta, achar essa resposta, porque aí você vai poder olhar para você com toda essa força que está lá no início que eu falei na live, para virar a chave para a vida. Eu tive uma experiência com uma pessoa que teve um aborto muito bonita, porque toda essa dor dela da morte, pela perda desse filho, ela transformou em vida usando isso para ajudar mulheres que tenham perdas gestacionais ou neonatais. Ela construiu dentro lá do que é o saber dela científico, e eu não vou falar aqui para não expô-la, para atender e ajudar essas outras mulheres que passem por isso. Ela pegou esta dor da morte e transformou em dor da vida. Em vida. Ela virou a chave. Ela deu vida para essa dor. Ela poderia ficar parada nela, poderia. Só que ela não quis fazer isso, inclusive em honra ao bebê dela. Porque ele veio ensinar tanta coisa para ela que ela achou que ela merecia, então, levar isso adiante. E é por isso que eu estou aqui com vocês essa noite. Porque como eu achei isso em mim, eu quis levar adiante para todas as mulheres que passam por essa dor e ficam perdidas. Por isso que nós somos as mulheres dente de leão, porque a gente sopra um novo caminho. A vida, a gente não fica parada na morte da relação. Gente, o nosso tempo já vai dar, então eu quero super agradecer cada uma de vocês que esteve aqui. E para mim é muito importante, se vocês puderem compartilhar, ir lá no post de hoje, desta live, e comentar o que valeu para você, do que foi importante para a gente motivar tantas mulheres que estão aí escondidas sofrendo a virem encontrar possibilidades. E vou falar de novo. Quinta-feira vocês vão ter a melhor surpresa que essa jornada poderia te dar. Eu vou oferecer um monte de coisa boa, isso eu tenho certeza. Mas quinta-feira vai ser lá o top. Vocês vão ter a oportunidade de participar do primeiro programa das Mulheres Dente de Leão Superação. Vai ser uma oportunidade única, mas só quinta-feira e, como eu falei, com exclusividade para quem entrar no grupo das Mulheres Dente de Leão. Então, se você ainda não tá, vai lá no meu link da bio, clica lá e vem fazer parte. Ah, legal, Fê. A Fê quer saber mais do programa. Quinta-feira eu conto. Gente, obrigada. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente tem 3 minutinhos. Estou super disponível para ir aqui falando com vocês. Ai, Nice, obrigada. Um beijo, te amo. Gente, que alegria poder compartilhar isso com vocês. Realizar essa missão é me sentir pertencente e especial neste mundo. Obrigada, Socorro. Que bom que você pôde vir, que depois também eu vou lá assistir a live de vocês, que eu sei que foi hoje também. Um tema super importante sobre as relações abusivas, né? Estarei também lá depois com vocês para prestigiar e aprender.
Entrei por acaso, estou impactada com o poder de me olhar antes de olhar para o outro. Perfeito, Rita. Então, isso é coisa que a gente não é ensinado pela história que a mulher carrega, né? Que a gente não tem oportunidade de poder se ver. E a gente tem a chance, mais do que nunca, quando a gente se autoriza, né? Então, que delícia estar aqui com vocês. E espero vocês amanhã. Venham amanhã, 21h07, que amanhã nós vamos falar por que o fracasso, obrigada, Rinaldo, e a culpa são tão cruéis quando há um processo de separação e divórcio. Amanhã é o nosso tema. Eu vou fechar aqui antes que o Insta derrube a gente do nada. E super obrigada, gente. Um beijão. Até amanhã, tá? Tchau, tchau.